Olá pessoal, tudo bem? Acho que depois da 11ª tentativa de gravar um vídeo, espero conseguir, mesmo se eu não conseguir eu vou chegar a esse aqui até o final. É que eu tenho um problema de ter boa comunicação ao primeiro encontro. E no caso, como eu nunca gravei um vídeo, então tá sendo um pouco difícil. Mas enfim, vou tentar, me desculpem se caso eu me confundir com alguma palavra ou não conseguir lembrar dela assim rapidinho, mas eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível. Acabei de correr, tô aqui no Museu do Ipiranga. E assim, nunca gostei de comentar sobre o meu acidente. Sofri um acidente há 3 anos atrás. Como eu já trabalhei com aplicativos de carona, hoje em dia eu sou taxista, então eu tenho uma comunicação com diversas pessoas. E essas pessoas, algumas me dão a oportunidade de contar porque eu sinto um maior prazer em contar. Outras já entendem de outra forma, até dentro do nosso convívio, né, entre familiares, amigos. Muitos compreendem, outros não entendem muito bem, mas enfim, por isso eu me retraí um pouco referente ao assunto. E só que hoje, essa madrugada, eu acordei ontem, domingo, umas 8, 9 horas da manhã. Fui pra casa da minha avó, almocei com a avó, aquela comida que enche, legal. E às 2 horas da manhã eu fui dormir. Estava com muito sono, não conseguia dormir de forma alguma. E eu tenho um mentor espiritual muito ligado a mim, muito forte, que sempre me avisa. Tenho diversas intuições, sou muito intuitivo. Tipo uma parada assim, não vire à esquerda, não vire à direita, siga, recue. É mais ou menos isso. E eu sempre fui contra isso, hoje em dia não vou mais. E essa madrugada eu fui orientado a repassar o que eu vivi. Espero conseguir aqui, como disse, da melhor forma possível. Há 3 anos atrás, eu, um amigo, 2 amigas, viajamos para o Rio de Janeiro em um bate-volta. Ele tinha uma filial da empresa dele, era aqui em São Paulo, e a matriz no Rio de Janeiro. Fomos lá resolver algumas coisas. Como eu sempre fui autônomo, então eu tinha essa possibilidade. Foi eu, ele, 2 amigas. E na volta, se eu não me engano, nós iríamos em um último show que iria ter do Henrique e Juliano no Villa Country. Eu no sono, porque dormir, eu não tinha esse costume de dormir em viagem. Acabei dormindo, cochilei. Por coincidência, eu não me lembro disso, mas uma amiga que estava no banco de trás disse que estávamos de cinto de segurança. Ninguém tinha bebido, o rapaz nem falava palavrão direito. Mas enfim, dirigiu em uma estrada que não conhecia. E pra quem conhece a Rio Santos, uma vai e uma vem, mão única, né? Ele acabou passando um pouco, talvez, do limite ali da velocidade. Se perdeu em uma curva, a curva fechou um cotovelo. Ele se perdeu na curva, entrou na faixa contrária de quem vinha. E nisso veio um carro de frente. Nessa que ele fez a curva, fechou o cotovelo, eu já acordei, devido à curva mesmo, que foi um pouquinho forte. Eu acordei e olhei pelo canto do encosto do banco dele. Ele já estava dentro da curva, veio um carro, uma luz, um carro vindo de frente. Ele, como um motorista muito experiente, se assustou. Então ele virou o volante para voltarmos para a nossa pista, porém ainda estava na curva. E não bater de frente, né? Claro. Essa que ele tirou o carro para não bater de frente, ele sendo um melhor motorista ainda, acredito eu, não me recordo, mas acho que ele pisou no freio. Então ele estava fazendo a curva, o carro veio de frente, ele tirou. Nessa que ele tirou, o carro foi de lado do acostamento, não capotou em momento nenhum, mas do jeito que ele puxou para a direita,
e deve ter pisado no freio, o carro deslizou no acostamento e bateu em um poste. Não vou falar a velocidade porque não me lembro, mas bater a 100 e não me lembro. Batemos de lado em um poste, onde um poste pegou nas portas traseiras e bem na porta que eu tava. Tive uma fratura de fêmur. Tive uma fratura do fêmur esquerdo. A menina Nicole, que estava no banco de trás também, teve uma fratura do fêmur esquerdo porque ela estava dormindo, e quando a gente dorme no banco de trás, a gente acha que a gente está no sofá de casa, né? E ela acabou dormindo, esticando a perna, provavelmente em cima da minha, um pouco para baixo, e como o poste bateu daquele mesmo lado, ela teve fratura do mesmo fêmur esquerdo. Então foi acionado o corpo de bombeiros. Me lembro apenas de flashes desse acidente. Foi acionado o corpo de bombeiros e fomos para o hospital. Cheguei no hospital de Barra Mansa ou de Volta Redonda, não me recordo. Dia 18 de dezembro, já era madrugada. Não me lembro da minha entrada, me lembro apenas de um fato. Cheguei dentro de uma sala onde tinha 4 macas de um lado e 4 macas de outro lado, uma de frente com a outra, e tinham 4 pessoas dentro dessa sala de pessoas internadas. Cheguei lá, o rapaz que estava já internado me perguntou: "Ô, amigão, o que aconteceu?" Falei: nada de grave, tive uma fratura de fêmur. Aí ele falou assim: "Você teve uma fratura de fêmur? Então, ainda bem que você tá deitado, porque eu tô 3 semanas esperando pra operar a tíbia." Eu assustei. Falei: "Caramba, mano, 3 semanas pra operar a tíbia." E como sempre, já é de lei, né? Tudo que a gente faz acontece de errado, a gente liga pra quem? Pra mãe. Liguei pra minha mãe desesperada, ela não sabia nem que eu tinha ido viajar. Liguei falando que eu estava internado em um hospital com uma fratura de fêmur e que se ela não me tirasse de lá eu ia morrer. Porque foi mais ou menos esse o recado que eu dei pra ela. Aí liguei e tal. Como sempre, os filhos dão muitas alegrias pra mãe, mas também quando tem que desesperar, nossa, chega a ser a flor da pele, né? Como diria minha vovozinha. Então ela desesperou aqui em São Paulo, eu lá no Rio de Janeiro. Ela e mais 2 amigas, mais 3 amigas, a Camila, a Isabela e a Luma, não me recordo quem, alugou um carro para ir me retirar do hospital, porque vinha uma ambulância, R$1.700 a ambulância, mas só ia ter para uma semana. Helicóptero tava com a hélice quebrada. Então diversas coisas aconteceram para que eu não conseguisse ser removido do hospital. E ela alocou um carro nessas locadoras e foi me buscar. Foi a minha mãe, a Isabela e a Luma. Não me recordo se foi mais alguém, mas eu acho que não. A Camila, que também estava junto, ela não pôde ir justamente para não encher muito o carro. Enfim, aí ela chegou no hospital, assinou um termo de responsabilidade e me retirou do hospital. Com termo de responsabilidade, eles colocaram um peso no meu pé esquerdo para que eu não tivesse muito movimento com a perna esquerda e ele ficasse sempre puxando para baixo, né, devido à fratura. E com isso eu voltei do Rio de Janeiro até São Paulo a 60 km por hora, minha mãe dirigindo. Acho que levei umas 8, 9 horas de viagem. Mas cheguei em São Paulo, não me recordo, mas fui pro pronto-socorro, pro Hospital São Paulo. Não me recordo se passei em algum outro. Cheguei no pronto-socorro, eles tiraram aquele peso do meu pé esquerdo e já passaram uma tração na minha canela. Não sei se vai conseguir ver, mas aqui ó, tem um ponto e aqui tem outro ponto. Eles passaram uma tração no grosso, sem anestesia, sem nada. Só que era tanta dor no fêmur que eu não sei se... Não me recordo de ter sentido dor na tíbia. Desculpa, mas eu não sei falar os lugares exatos, então eu vou falar canela. E aí eu via os ossos, a pó de osso, né, tal, que eles passaram com a furadeira, colocaram a tração. Fiquei no corredor.
E aí, eu parei. Meu pau foi pro corredor. Hospital público, chegava alguns rapazes que querem ter dinheiro fácil, né? Então, consequentemente, para ter o dinheiro fácil, para muitos, o caso é roubar, né? E era o que eles faziam, acabavam tomando tiro. E o tiro é considerado uma fratura exposta, né? Para os médicos e tal, e eles têm preferência no atendimento. E só fui passando os dias. Fiquei 3 dias no hospital, só para deixar bem claro, 3 dias no hospital em Barra Mansa. Cheguei em São Paulo dia 20. Foram acontecendo essas coisas. Cheguei um dia a entrar na sala de cirurgia e acabou a energia do hospital. Fiquei no corredor até que dia 24 de dezembro de 2014 eu comecei a ter insuficiência respiratória. Devido o osso do fêmur, ele tem que ser fixado em até no máximo 5 dias, mas é de 48 horas a 72 horas no máximo. Mas é uma fratura que tem que ser fixada imediatamente devido ao tamanho. E por ele não ter sido fixado, se passaram 7 dias do meu acidente. Resumidamente, subiu uma gordura do fêmur, saiu, né? Foi para a corrente sanguínea e se alojou no pulmão, onde me deu embolia pulmonar gordurosa. Muitas pessoas falam, foi negligência do hospital. Pode ter sido, mas nada é a menos, nada é a mais, nada é mais ou menos, tudo é da forma que tem que ser. Então, me deu embolia pulmonar gordurosa, fui induzido ao coma, dia 24 de dezembro de 2014. Um desespero tremendo, porque questão de horas atrás minha mãe tinha ido me visitar, tá tudo bem. Fiz traqueostomia, não sei se dá pra ver. Tem a traqueostomia. Fiz tráqueo, fiquei em coma, fui pra reta grave. Que no caso não é nem na UTI, é um pouco pior ainda. A UTI já é de se assustar, a reta grave então, ou você tá cantando pra subir ou pra descer. Passei por diversas baterias de exames. Resumindo aqui um pouquinho de coisas que eu me recordo. Meus batimentos chegaram a 196. Meu pai falou que ia me visitar. Ele falava que a qualquer momento parecia que meu coração ia explodir, que eu inchava. 196 meus batimentos. Peguei 3 infecções. A última infecção eles deixaram que evoluísse, porque eles não estavam conseguindo eliminar. Então eles acharam melhor deixar ela evoluir para assim tentar cortar o mal pela raiz. Tomei diversas bolsas de sangue. Eu ia até perguntar pra minha mãe de gravar esse vídeo, mas esqueci. Mas muito sangue. Agradeço a todos os amigos, amigos de amigos, amigos dos amigos dos amigos, familiares que foram lá, me doaram sangue. Graças a Deus foi uma corrente bem grande para minha recuperação. Conheço bastante gente e sou muito grato a todos, aqueles que eu não conheço, aos que conheço, aos que rezaram, a todos que mandaram muitas energias positivas. Muito obrigado. E então tomei diversas bolsas de sangue, os batimentos, as 3 infecções. Dia 10 de janeiro de 2015, dia 11 de janeiro de 2015. Sempre que eu falar a data, alguém me corrige, porque eu nunca me lembro. Os médicos fizeram uma reunião após a visita, chamaram meu irmão, minha mãe e meu pai em uma sala e falaram que o que eles tinham para fazer eles já tinham feito, que de 20 minutos que eles estavam liberando a visita para amigos e familiares, eu em coma, que de 20 minutos a 2 horas eu estava entrando em óbito. Se minha mãe acreditasse em Deus, ela podia começar a rezar, porque o que eles tinham para fazer eles já tinham feito. Eu tive parada dos rins. Então, meu irmão foi embora, disse que não queria ser o primeiro a receber a notícia.
Meu pai já estava vendo caixão na esquina do hospital. E minha mãe, saindo do hospital, disse que sentiu algo falando pra ela: ajoelha e pede. Aí ela, contrariando ela mesma, como eu mesmo faço, com esses dons que eu tenho, né? Ajoelha e pede. Aí ela falou: eu não vou ajoelhar e pedir aqui na frente de todo mundo, vou passar essa vergonha, né? Ela achava que ela tava ficando doida, né? Porque o tic-teco já tava batendo mais. Escutar que um filho vai morrer em questão de 2 horas deve ser bem complicado. Não dá nem pra tentar imaginar e não seria nem legal tentar imaginar. Mas aí ajoelha e pede. Ela disse que não faria isso, ela disse que só sentiu o ombro dela uma força muito grande. E ela só se recorda do último dizer: eu disse pra você ajoelhar e pedir. Então ela ajoelhou, disse que não se recorda de mais nada. Minhas tias evangélicas, irmãs do meu pai, minha família do meu pai, toda da congregação. Meu pai hoje, graças a Deus, também se converteu à congregação cristã. E minhas tias falaram que nunca viram algo tão bonito. Todo mundo em volta começou a rezar, todo mundo pedir. Minha mãe na frente do hospital, ajoelhada, pedindo, chorando. E naquele momento os médicos falaram que eu não iria suportar passar por essas 2 horas, porque devido à parada dos rins eu tive que fazer hemodiálise. Então, após essas 2 horas, fiz a primeira bateria de hemodiálise, não sei se é assim que fala, mas é assim que eu falo. Fiz a primeira hemodiálise, os médicos chamaram minha mãe e falaram pra ela que eu tinha passado. Não tive que fazer só uma, fiz 8 sessões de hemodiálise. A questão desse vídeo é falar sobre o EQM. Tô falando 20 minutos, espero que vocês possam acompanhar. Quando eu entrei em coma, assim, vamos por partes, vou começar de onde eu lembro. Como eu disse, são poucas as coisas que eu me lembro exatamente como foram. Muitas eu não gosto de falar, que foi esse começo. No começo eu passei pelo umbral, falado pelo espiritismo, mais conhecido como inferno para muitas pessoas. E hoje eu sou kardecista. Já passei por todas as religiões que vocês possam imaginar, assim, das mais conhecidas, evangélicas. Sou batizado na católica, já fui na macumba. Então, assim, conheço de tudo um pouco, e Deus sempre esteve comigo e me guiou pro kardecismo. Por isso que eu não gosto de falar sobre essa minha experiência, devido às religiões. Então, no coma, eu passei pelo umbral, que é um lugar muito ruim. Muitas pessoas, infelizmente, praticam muito mal aqui na Terra, mas não tem noção do que é esse umbral. E eu não gosto de lembrar muito. São muitas coisas ruins, me perseguiam e eu corria muito. Muita gritaria, muita escuridão, e eu corria. Um monte de coisa ruim querendo me pegar de tudo quanto era jeito. Passei por esse umbral e caí dentro de um labirinto, onde essas coisas continuaram me perseguindo e eu não conseguia encontrar saída. E eu pedia pra encontrar saída, desesperado, e sabia que aqueles negócios queriam me pegar, não sei, eram coisas ruins, coisas do mal. E como nunca fui tão santo aqui na Terra, um pecador como todo ser humano é, então, consequentemente, essas coisas caminham, né? Essas coisas estão aí, estão do lado de todo mundo. Então, caminharam comigo por um bom tempo. E no coma, eles me perseguiam, queriam me pegar de tudo quanto era forma. E eu corri desse labirinto. Desse labirinto, eu tive um progresso para uma clínica. Foi como se eu tivesse em uma clínica. Acordei em uma maca de hospital,
tudo branco, tal, eu deitado, não conseguia me levantar, não tinha nada na perna, não tinha problema nenhum. Só me lembro que não tinha como me levantar. Então deitado, tentava me levantar, mas não conseguia levantar. Me recordo de duas pessoas de branco entrarem dentro dessa sala. Era uma oriental, uma japonesa e um senhor um pouco mais alto, aparentemente uns 60 anos, magro, alto. E os dois de jalecos brancos, todos de branco, como se fossem médicos. Então eles conversavam e eu não entendi o que eles conversavam, só ficava observando e eles conversavam. E aí escutei essa médica dizer assim: ele não vai. E ele disse: ele vai. E eles ficaram discutindo por um certo tempo: ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai, um ping-pong. E eu olhando aquilo, e ela falou: ele não vai, ele não pode ir. Perdão, ele não vai. Aí ele falou: ele vai, ele tem que ir. E nisso ela falou: não, ele não vai. Ele pegou ela pelo braço, tirou ela de dentro, era uma porta, estava aberta dessa sala. Ele puxou ela de dentro e falou: ele vai agora. Tirou. Nisso o teto começou a se rachar. Eu comecei a ficar desesperado com aquela situação. E ele rachando, e começou a quebrar e cair. E eu fiquei desesperado e... Sabe, tem um negócio que diz: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não serás... Eu digo um negócio porque eu não sou assim bem conhecedor, né, da Bíblia, assim, então não conheço a fundo. Então tem isso, né, 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então rachou, caiu o teto todinho em volta daquela maca onde eu estava e não caiu em mim. Com muito sacrifício eu consegui levantar sobre aquelas coisas que estavam caídas do teto e comecei a caminhar até onde eles saíram. A hora que eu coloquei o corpo para fora dali onde eles estavam, então eu saí. A hora que eu coloquei o corpo para fora, era uma cidade normal, com prédios, casas, pessoas, só que com um problema sério, muito sofrimento. A hora que eu saí, eu olhei, já vi uns prédios assim caindo, os pedaços, como se estivessem desmoronando, fogo saindo pela janela, sirene, bombeiro, mulheres correndo, homens desesperados correndo de um lado para o outro, e eu naquela parte superior vendo tudo aquilo. Criança correndo, mulher correndo com criança correndo sozinha, uma gritaria, um negócio assim desesperador. Então desci uma escada e fui para junto dessas pessoas, como se fosse um cenário de guerra. Eu não sei como é um cenário de guerra, mas talvez é o que se aproxima de um cenário de guerra. Então eu desci e tal, encontrei com um amigo vivo. Ele tá vivo, ele mora na Zona Norte. Não temos muito contato hoje, mas já tivemos em vida, passamos por situações assim que um ajudou muito o outro. E aí ele tava descendo desesperado, uma rua, pouco íngreme, não muito. Ele desesperado descendo essa rua. E eu falei pra ele: Mauro, você tá vindo da onde? Ele falou: eu tô vindo lá de cima. E a gente tem que ir lá pra baixo. Eu falei: não, lá pra baixo a gente não pode ir. Lá embaixo não tem nada. Ele falou: mas eu tô vindo lá de cima e lá em cima não tem nada. Eu falei: não, mas lá pra baixo a gente não pode ir, a gente tem que ir pra cima. Então ele concordou comigo, começamos a subir, caminhar um ao lado do outro, e aquele sofrimento ainda terrível. Estava um pouco claro. Não estava sol, mas estava claro. E vimos uma sombra muito grande em volta de nós. E cada hora aquela sombra se aumentava. A hora que olhamos para o alto, um ônibus caiu do céu. E aí ele parou um palmo do meu rosto. O ônibus inteiro. Eu deitei. Essa que eu fiquei deitado.
que agora eu não consigo mostrar, mas eu fiquei deitado aqui, ele ficou deitado aqui, pra cima. Ele não estava ao meu lado, eu estava completamente embaixo do ônibus, um palmo do nosso rosto, e ele um pouco embaixo, metade dentro, metade fora do ônibus. Não sei como foi me dada uma opção. Se eu trocasse de lugar com ele, naquele momento, ele iria morrer e comigo só iria arrancar metade do meu rosto, mas eu continuaria vivo. Fiquei na dúvida. Foi me dado mais uma vez a opção de que se eu trocasse de lugar com ele, eu iria morrer e ele iria continuar vivo. E aí, continuei com essa dúvida. Foi me dada a terceira opção, como se fosse um checkmate. Tipo, agora você tem que decidir o que você vai fazer. Uma pessoa que eu não vou dizer quem é, porque não convém, apareceu. Tá vivo também. Apareceu fora do ônibus e disse: vai, Vitinho, você quer morrer? Troca logo de lugar com ele. Você vai morrer, meu, se você não trocar de lugar com ele. E eu olhando ele por fora do ônibus e ele falando: vai, meu, troca logo. E naquele checkmate, ou você troca agora, o ônibus vai cair e Zé Fini. Embaixo do ônibus eu lembrei que ele tem 2 filhos, tem uma família, e eu também tenho família, tenho pessoas que, graças a Deus, me amam, gostam muito de mim, mas eu não tenho quem dependa de mim. E no caso ele tinha 2 filhos. Então eu não troquei de lugar com ele. Eu decidi não trocar de lugar com ele, então eu falei: eu morro. Se tiver que morrer, eu morro. Nisso ele saiu debaixo do ônibus, eu já todo momento esperando aquele ônibus cair, e o ônibus não caía, e eu embaixo do ônibus esperando cair, o ônibus não caía. Eu pensei comigo, vou me rastejar, já que o ônibus não cai, por que não tentar? Fui me rastejando, saí metade do corpo. Quando eu saí completamente debaixo do ônibus, o ônibus caiu. Isso eu consegui levantar. Fiquei muito assustado com a situação. Nisso, essa pessoa que falou troca de lugar com ele já não estava mais lá. O Mauro também sumiu. Aí é como se eu já tivesse passado para um outro estágio. Continuei caminhando, subindo. Não é uma subida assim, é uma subida bem pouquinho. Continuei subindo e uma menininha começou a me seguir. Onde eu ia, aquela menininha me perseguia. Por volta de uns 8 anos, mais ou menos, loirinha, cabelo encaracolado, olhos claros. E onde eu ia, aquela menininha ia atrás de mim. Olhava pra trás e ela atrás de mim. Até que eu, sendo eu, parei, olhei, falei: ô meu, por que onde eu fico indo, você ficar indo atrás de mim? Você não fala nada, você só vai ficar me seguindo, você não vai falar nada. Aí ela olhou, sorriu e falou: eu tô cuidando de você. Cuidando de mim? Como tá cuidando de mim? Tenho 29 anos, uma menininha de 8 anos. Rápido eu pensei: cuidando de mim? Como você tá cuidando de mim? Você não tem nem tamanho pra cuidar de você. Como você tá cuidando de mim? E ela falou: eu fui chamada pra cuidar de você. E eu tô cuidando de você. Eu falei: é? E quem é você? Ela falou: eu sou seu anjo da guarda. Sou eu que cuido de você. E aí eu perguntei o nome dela, ela me falou um nome um pouco complicado de se lembrar. Fui embora. Falei: então você quer me seguir? Você continua me seguindo então, e bem. Ela ficou me seguindo por um determinado tempo e continuei subindo. No final dessa subida passei por um outro estágio, um lugar de grama, lindo, paraíso. O céu assim, ó, grama, tudo lindo. Mas uma diferença daquele lugar do começo, não tinha ninguém. Aquela menininha já não estava mais vindo atrás de mim.
E eu terminei o coma, terminei essa minha passagem nesse lugar lindo, maravilhoso, que é o verdadeiro paraíso, que eu tenho certeza que muitos, tenho certeza que todos vocês gostariam de conhecer, gostariam de ver, gostariam de, eu não digo ter essa experiência que eu tive, porque para eu ter essa experiência eu tive que passar por uma situação bem complicada, uma situação que gerou angústias para familiares, amigos, desespero, mas foi uma experiência única. Então, após isso eu retornei. Putz, o pior é ter que voltar nisso, mas não tem problema. Quando eu tava naquela moça lá japonesa e o rapaz falando que eu morria numa... Antes disso, eu lembro que apareciam enfermeiros e eles mandavam eu virar a cabeça e eu vomitava muito. Eu vomitava muito. Vomitava assim de uma tal forma que chegava a passar mal. Era um vômito marrom e eu sujava os enfermeiros. Enfim, foi só um complemento de algo que eu passei. Voltei do coma, acordei no hospital, os médicos sempre indo, e eu achei que tanto quando eu voltei no hospital, pra mim eu continuava naquela situação que eu estava, porque o que eu vivi foi muito real. Então, eu aqui no hospital, retomando a consciência, foi como se eu tivesse no coma, naquilo que eu estava vivendo. Então eles foram me falando, fui voltando, me perguntavam datas constantemente. No mesmo dia eles me perguntavam a mesma data para eu ir retomando a consciência aos poucos, e fui retomando a consciência. Fiquei 26 dias em coma. Entrei em coma dia 24 de dezembro. Saí do coma dia 19 de janeiro, se eu não fiz uma conta errada aqui. Saindo dia 19 de janeiro, dia 10 de janeiro eles falaram que eu iria entrar em óbito. E desse coma eu tirei um aprendizado assim que... Bom, e como eu disse, não sei se eu me recordo se eu falei no começo do vídeo, venho gravar esse vídeo não pra querer confundir alguma crença, porque nosso Deus é único. Então, só vim gravar esse vídeo mesmo porque o que eu passei eu preciso compartilhar com vocês. Vocês precisam saber. Existe vida em um plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Tentem ser melhores. A raiva não leva a nada. O orgulho não nos leva a nada. O desprezo, a falta de irmandade, de cidadania com o próximo. Tente ser melhor, porque uma coisa eu garanto: ninguém aqui gostaria de passar pelo umbral. Eu fui um pecador. Nossa, pequei muito aqui. E peco ainda, porque só de pensar a gente peca, né? Não tem jeito. Se fôssemos perfeitos nessa vida não estaremos, porque aqui ninguém é 100% feliz. Aqui nós vivemos de tristezas, onde tristeza pode ser um falecimento, qualquer tipo de perca. Então, tentem ser melhores. Tentem ser melhores. O dinheiro não é absolutamente nada comparado ao nosso coração. Isso não se compra. Espero ter tentado passar alguma mensagem bacana, que, sei lá, na verdade eu queria só passar minha experiência mesmo. Eu não tô aqui pra querer ensinar nada a ninguém, porque quem sou eu pra ensinar se eu tenho muito a aprender? Então, é isso. Somos vasos lapidados, e Deus fez o ser humano para ser semelhante à sua imagem. Não estrague a sua imagem. Não seja uma má pessoa. Não dê orgulho para que os maus espíritos e o diabo possam prevalecer.
Porque de uma coisa eu tenho certeza: o dinheiro, infelizmente, é bom porque temos que sobreviver, temos que comer, temos que morar, não tem como, mas o dinheiro é do diabo, completamente, porque por dinheiro muitas pessoas matam, muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem familiares, amigos, brigam. Dinheiro é uma bosta, mas se faz, é um mal necessário, né? E é isso. Espero que todos tenham uma boa tarde e espero ter passado uma mensagem bacana, porque não é muito legal você ter que passar pela experiência que eu passei para ter que mudar. Então você pode mudar agora. Não espere depois. Depois pode ser tarde, pode ser que você não tenha talvez a mesma sorte que eu tive de ter uma oportunidade de mudança. Então não perca seus dias, abrace, sorria. Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Você é um espelho. É a imagem que reflete. Você é a imagem que reflete. Puta merda. Calma aí. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Eu desculpa a afinação, não sou cantor, não sou artista. Nunca gravei um vídeo na minha vida e é isso. Valeu, galera. Boa tarde. No dentista que arrancou 2 dentes. Arrumar minha mordida. Estou banguelo e ele precisa arrumar isso. Valeu? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijo.